Entregador de delivery vai deixar lanche na casa do cliente e descobre que era assalto. Vanessa Vitória, o trabalhador não tem paz, hein? Não tem não, Felipe. 1 segundo de paz, sai de casa à noite para trabalhar quando muita gente está descansando. Esse caso aconteceu 11h45 da noite. Um motoboy chegou, levou R$200 esperando o troco e o que recebeu? Uma arma apontada mandando entregar tudo. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes deste caso que aconteceu aqui em Ceilândia Sul. Quando não é desrespeitado por cliente mal educado, ainda descobre que o cliente é assaltante. Já pensou? E mais, bueiro com tampa mal encaixada na W3 Sul provoca um acidente. Vê na tela, uma pedestre caminhava pela calçada e ao pisar no bueiro viu a perna afundar no buraco. Fica aqui o alerta, né, pra gente evitar pisar em bueiro, mesmo que esteja aparentemente tudo tranquilo, porque vai saber. A gente já vai até esse ponto ao vivo para entender o que aconteceu. Primeira atriz negra formada pela UNB, hoje escritora, tem Instagram hackeado, recebe ataques racistas e até ameaças de morte. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Além de ter tido o Instagram hackeado, ela também teve o computador invadido e perdeu diversos documentos, inclusive um livro que estava terminando de escrever. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes e nós vamos conversar ao vivo com ela, Malta. Combinado, Kátia. Um homem de 28 anos, meu Deus do céu, isso é inacreditável. Mantinha a mãe adotiva de 70 anos de idade em cárcere privado. Praticava maus tratos e até lesão corporal contra a idosa, que era mãe adotiva. Vitória Mello, me diz que esse homem foi preso, pelo amor de Deus. Já está atrás das grades, Felipe. Para ter ideia dessa crueldade, ele espalhava seringas na cama da mãe adotiva para torturá-la. A vítima já tinha medida protetiva contra ele, mas a que acabou sendo descumprida. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes dessa história horrível, Felipe. Obrigado, Vika. Até já. E mais, presidente Bolsonaro se reúne com o chefe do governo russo, Vladimir Putin, em reunião em Moscou. Esse encontro tratou de questões comerciais e, em meio às tensões militares entre Rússia e Ucrânia, o presidente brasileiro disse que é solidário à Rússia. Já vamos entender esses detalhes na edição de hoje. O nosso jornal já começou, já está no ar. Olha, vamos combinar um negócio. É evidente que não é fácil ser motoboy, né? Porque gasolina cara, rua esburacada, trânsito perigoso, sol, chuva, tudo isso para realizar a entrega no prazo, o cliente quer receber rápido. É essa a rotina deles. Agora, imagina, além de tudo isso, de toda a correria, você ainda chega para entregar o delivery e, na verdade, quem está esperando a encomenda é um assaltante. Isso aconteceu aqui no Distrito Federal, mais especificamente em Ceilândia Sul, com um motoboy que prestava serviço para uma hamburgueria. Armados, os bandidos levaram o troco para R$200, que foi pedido junto com o lanche, todo o dinheiro do entregador e até o lanche. Vanessa Vitória, boa tarde para você. Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, acabou que tá chovendo aqui em Ceilândia, no PSul. Eu ia mostrar para vocês os detalhes aqui, a hamburgueria, a quadra, mas a gente vai se limitar a contar essa história sem mostrar os detalhes, infelizmente, por causa da chuva. Mas deixa eu explicar o que aconteceu. A hamburgueria, ela tá bem aqui na minha frente, ou seja, atrás do nosso cinegrafista. Não foi aqui que o crime aconteceu. O crime foi diferente, como você explicou. Os criminosos entraram em contato, pediram que acontecesse um delivery, né? Uma entrega de comida, logo aqui no conjunto U, logo no fim da quadra, na rua, a gente está na QNP 24/28 aqui de Ceilândia, no PSul. E aí, o que o motoboy fez? O lanche foi preparado aqui na hamburgueria, ele foi levar, chegou lá, o que eles pediram? Um troco para R$200. Ele levou. Quando ele chegou, esperando entregar o lanche, receber o dinheiro e voltar, ele recebeu uma arma apontada, mandando entregar tudo, dinheiro e lanche. Ele fez, né? Claro, Felipe, não ia arriscar a vida, deixou o lanche lá, deixou o dinheiro lá e voltou para cá. A polícia foi informada dessa situação e aí começou a investigação, que apontou ontem mesmo, porque esse caso aconteceu na segunda-feira, 11h45 da noite. Ontem mesmo a polícia encontrou por volta de 4 horas da tarde, aqui em Ceilândia, um dos criminosos e às 9 horas da noite, no Riacho Fundo, o outro criminoso. E aí a polícia mostrou, né, para o motoboy esses dois. Ele reconheceu, falou que tinha sido vítima deles mesmo.
e eles foram presos e a polícia foi olhar ali e conferir passagens por roubo, por tráfico de drogas. Já eram antigos conhecidos da polícia, esses criminosos que pediram para preparar lanche, para preparar uma emboscada e assaltar um motoboy. Aí eu fico pensando, Felipe, será que o dono da hamburgueria aqui, se soubesse que ia mandar um lanchinho para 2 criminosos, tinha colocado aí algum ingrediente especial nessa comida? Porque eles ficaram com o lanche e comeram tudo. Ô, VV, muito obrigado pelas informações. Eu sei que você está em uma região de chuva nesse momento. Acho que a Vitória Melo, que está aqui no centro da cidade, também está debaixo do temporal. Então a gente aproveita daqui a pouquinho, telespectador do SBT, e atualiza para você a situação desses temporais pelo DF e a previsão do tempo para hoje à tarde. VV, é inacreditável, né? Porque a gente sabe que as pessoas que trabalham como entregadores, como motoboys, muitas vezes aquela não é a primeira opção de trabalho da pessoa. Quantos são os pais de família que viram no delivery a única opção de sustento agora com a pandemia, porque todo mundo passou a pedir as coisas por telefone, por aplicativo, então abriu-se um nicho de mercado e muita gente viu, olha, é aqui que eu vou levar o sustento para minha família com dignidade. Aí você vai entregar um lanche na casa de um cliente, leva troco para R$200 e é recebido sob a mira de arma de fogo, levam seu troco, ficam com o lanche, então é uma humilhação completa. VV, só reforça a informação, a polícia identificou os criminosos e eles foram presos. Sim, Felipe, os 2 foram identificados, né? Ontem mesmo na terça-feira, isso aconteceu na segunda-feira à noite. Ontem mesmo na terça, os 2 foram identificados e presos. Um por volta das 4 da tarde, aqui mesmo em Ceilândia. Já o outro, por volta de 9 horas da noite, lá no Riacho Fundo 1. Eles ficaram próximos a uma casa, né? Que tudo indica que não era a casa deles, não. Eles fizeram um pedido, ficaram em frente a essa casa, no conjunto ali embaixo, esperando o motoboy chegar. E aí, quando ele chegou, eles apontaram a arma, falaram que era um assalto e pegaram tudo que ele tinha levado para lá, Felipe. Muito Mas obrigado. Estão presos à disposição da justiça. Não, e que bom que estão presos, a gente só espera que permaneçam, né? Porque com a ficha criminal já extensa, como você relatou, é o que a gente cansa mesmo, falta saliva para dizer isso aqui todo dia, que a gente não aguenta mais ter que noticiar bandido sendo preso quando vão verificar a ficha criminal, já estava mais suja que pau de galinheiro e que assim, a gente fica se perguntando como é que tá na rua de novo praticando outras atrocidades. Manter bandido na cadeia é caro? É caro. Custa R$2.000 por mês por detento? Custa, mas nós como sociedade precisamos fazer uma vaquinha e arcar com esse custo, porque mais caro ainda é lidar com o risco dessas pessoas nas ruas, cometendo atrocidades contra pais de família, contra pessoas inocentes. Isso é o que custa caro. Na verdade, nem tem preço, né? Obrigado, VV, pelas informações. Até já. Deixa eu falar com você, pai e mãe de 500 mil de estudantes da rede pública de ensino aqui do Distrito Federal. As aulas mal foram retomadas e muitas escolas já estão com problema de falta de professor, porque esses profissionais tiveram que se ausentar em função do número crescente de casos de Covid-19. Uma dessas escolas é o Centro de Educação Infantil de Ceilândia, que teve as aulas suspensas ontem. A faixa colorida na parede dá boas-vindas aos alunos, mas as salas estão assim, vazias. É que por conta da falta de professores, o ano letivo de várias crianças ainda não começou. O pequeno Miguel, de 4 anos, estava ansioso pelo primeiro dia de aula, que ainda não aconteceu. E o Renato, pai dele, se preocupa com a demora para contratar professores. Fomos informados que não há previsão de ter um professor na escola, para que a gente entrasse em contato com a regional de ensino, para que a regional providenciasse o professor. Aqui no CEI1, o Centro de Educação Infantil número 1 de Ceilândia, faltam 4 professores. A ausência desses profissionais impacta diretamente a vida e a rotina de cerca de 80 crianças, entre elas 10 com deficiência. A expectativa é que até sexta-feira os professores comecem a trabalhar. Enquanto o problema não é resolvido, as turmas permanecem sem aula. A escola é inclusiva e atende crianças encaminhadas do Centro de Ensino Especial 1 de Ceilândia. A vice-diretora da unidade relata que a demora em retomar as aulas prejudica o desenvolvimento dos pequenos. A educação infantil é a base da educação, né? Aqui é onde a gente socializa, onde a gente ensina, né, o primeiro passo para a educação, para a escolarização. Então, é fundamental que eles estejam dentro da escola.
A situação se repete na Ceilândia Norte. No Centro de Ensino Fundamental 10, o ano letivo também não começou como deveria. O primeiro dia de aula foi reduzido e as crianças foram liberadas mais cedo. O motivo foi justamente a falta de professores. Olha, ontem a gente saiu às 4 horas. Ainda estava contratando os professores, eles estavam vindo ainda, então a gente, por isso que foi reduzido. Então ontem eles teve horário um pouco reduzido, ontem ele saiu por volta das 16 horas, mas hoje já foi normal. A Secretaria de Educação informou em nota que a Vigilância Sanitária foi notificada e verificou a situação das escolas que a gente mostrou na reportagem. Uma delas, o SEI, já retornou às aulas nesta quarta-feira. Uma escritora negra do Distrito Federal foi vítima de um ataque cibernético de cunho racista. Cristiane Sobral, que tem trabalhos reconhecidos no Brasil todo e atua como professora e atriz, primeiro teve a conta do Instagram hackeada, o computador pessoal invadido. Os hackers racistas fizeram com que essa moça perdesse livros que já estavam prontos, escritos, perdesse pedidos de encomenda, além de terem acesso aos dados pessoais da professora, que também recebeu mensagens ofensivas dos criminosos. Ela está com medo, evidentemente, com razão. A Kátia Gomes foi conversar com ela para entender o que aconteceu. Kátia, boa tarde para você. A professora já conseguiu recuperar a conta do Instagram e o acesso a esses livros perdidos? Oi, Malta. Ainda não, viu? O processo é muito lento. Ela já registrou ocorrência na delegacia. Vários amigos já fizeram a denúncia do perfil no Instagram. Ela já entrou em contato também com a rede social e até o momento nada aconteceu. A Cristiane Sobral, ela já tem 10 livros publicados. Eu estou aqui com os livros dela nas minhas mãos. Além de ser escritora, ela é professora, atriz, palestrante. Ela já trabalha há muitos anos no mesmo ramo, né? Todo o trabalho dela é voltado justamente para levar para as pessoas a importância da cultura negra, né? E também esse combate ao racismo que ela está, inclusive, sendo vítima agora. Eu estou aqui com a Cristiane, eu vou pedir inclusive para ela dar detalhes do que aconteceu, porque tudo isso começou no dia 27, né? Foi quando ela percebeu que o Instagram dela tinha sido invadido. Cristiane, como que foi que você percebeu? Primeiro o seu Instagram foi invadido, né? Foi só depois que você descobriu que o seu computador também tinha sido hackeado? Eu percebi no dia 27 de janeiro à noite, quando eu tentei entrar na conta e vi que já estava associada à minha conta outro e-mail pedindo tentativas de recuperação de senha e não conseguindo, várias tentativas, também falando com vários amigos que me deram estratégias que eu poderia usar, notificar o Instagram, que eu fiz várias vezes e até agora não obtive resposta, também denunciando pelos meios legais. A partir daí eu não tive mais acesso ao meu Instagram. Comecei a verificar erros de sistema no computador, esse que é o meu computador de trabalho, de onde eu faço minhas lives, minhas oficinas e tudo. Comecei a perceber que não estava operando. Chamei o técnico, ele veio e me disse que tinha sido hackeado também o meu computador, que todos os meus dados tinham sido invadidos e que precisava formatar a máquina. Ou seja, nesse processo eu perdi os meus dados, os meus livros, as informações que eu não tinha ainda, e a partir daí comecei também a receber mensagens pelo WhatsApp, mensagens de ódio, mensagens de racismo, frases racistas, ameaças de que eu deveria parar de fazer o trabalho que eu estou fazendo, que a retirada do Instagram fazia parte desse projeto de calar o meu contato, minha comunicação com esses que eram meus 24 mil seguidores, mas eu trabalho muito antes do Instagram existir, muito antes do Facebook existir. Então, a questão é que nós estamos vivendo, nesse momento no país, um momento de graves situações de racismo que envolvem, inclusive, morte de muitas pessoas, como vocês têm acompanhado na mídia. E eu fiz questão de denunciar, eles que lutem, né? Eu estou aqui firme, vou continuar fazendo esse, que é o trabalho da minha vida, mas as pessoas que precisam começar a pagar por crimes de racismo, por crimes cibernéticos. Nós somos cidadãos e merecemos, né? Merecemos proteção, segurança em todos os meios. Com a pandemia, o meio da internet passou a ser um grande meio de trabalho e nós, artistas, estamos muito prejudicados por conta da dificuldade de fazer os nossos trabalhos que eram ao vivo, que eram presenciais. Então é um golpe muito grande.
não só na Cristiane, mas em toda a rede que eu me conecto, né, com todas as pessoas que até agora eu digo, não sigam @Cristiane Sobral Artista, esse perfil não me pertence mais. Eu estou agora com @Editora Aldeia de Palavras, @Cristiane Sobral Oficial. Siga, informe, porque hoje fui eu, amanhã pode ser você, e a gente precisa fazer essa corrente de denúncia. E Cristiane, antes, né, deles começarem os ataques racistas, eles ainda fizeram uma chantagem, né? Eles chegaram a pedir dinheiro, né? O que eles falaram? Eles queriam $300 para devolver a minha conta, né? Então, eu bloqueei, denunciei e esses casos têm acontecido. Então, a partir daí, começaram a chegar outras mensagens que não eram pedindo dinheiro, mas eram mensagens com ameaças para que eu, xingada por várias expressões que são utilizadas e que configuram racismo mesmo, homofobia, né? No caso, machismo, misoginia, não é o caso de homofobia, mas misoginia, machismo e racismo. Então, são essas denúncias que estão sendo apuradas. Eu já fiz boletim de ocorrência, também na delegacia cibernética, e infelizmente é uma situação que está acontecendo ainda. E você tinha 24 mil seguidores, né? O Instagram, hoje a gente sabe que é uma ferramenta de trabalho, como você disse, para muita gente. Você dá palestras, você utiliza o Instagram para divulgar o seu trabalho. E hoje você, com uma nova conta, tem apenas 700 e poucos seguidores. Isso tem prejudicado, assim, você tem vivido todo um transtorno e um prejuízo no seu trabalho por conta desses criminosos? Claro, primeiro que ninguém quer ser acusado de macaca, de preta suja e outras expressões que nós ouvimos e ficamos sem ter como revidar, né? E segundo que sim, eu vivo do meu trabalho artístico, também do meu trabalho como professora, além desse transtorno de ter que estar indo a delegacias quando eu queria estar indo fazer outras coisas, viver a minha vida plenamente, não adoecer o meu sistema psíquico, porque isso é muito violento. Nós mulheres somos agredidas de várias formas, então sim, eu estou tendo prejuízos financeiros, né, que envolvem compra de livros, outras negociações, contratos, enfim. Nós negras somos mulheres, somos empresárias, somos trabalhadoras e temos, na maioria das vezes, sustentado nossas famílias com a nossa renda. Então é disso que a gente está falando, que a violência contra a mulher aumentou na pandemia, que são as mulheres que chefiam a maioria dos lares brasileiros. Então um golpe numa mulher negra é um golpe que é no centro da sociedade, né? Porque historicamente nós temos sido aquelas que são agredidas desde o escravismo, embora os nossos ancestrais não tenham nada a ver com esse tema que foi a escravidão, né? Nós viemos de vários reinados, de vários impérios, mas chegamos ao Brasil nessa condição de escravização. Então não é vitimismo, é denúncia de racismo, e racismo é crime e crime inafiançável. Eu espero que os responsáveis sejam punidos e que isso sirva de aviso para outras pessoas que estão impunemente agredindo pessoas que por várias razões não têm coragem. Eu entendo perfeitamente que não é fácil denunciar. Cristiane, eu vou devolver para o Malta, porque eu tenho certeza que ele tem alguma pergunta para fazer, né? Algum comentário para fazer. Malta, eu volto com você no estúdio agora. Gostaria, Kátia, que ela reforçasse para a gente qual é o perfil novo. Primeiro, nos solidarizamos com a situação que a Cristiane tem passado. Para além do crime de racismo, que já é gravíssimo, a gente deixa o alerta aqui para as pessoas que estão em casa, que eventualmente sigam a Cristiane nas redes sociais, para que esse perfil que foi hackeado não interaja com ele, viu, gente? Ali é bandido que está administrando essa rede, então não caia em golpe, não faça pix. A Cristiane não está pedindo ajuda por esse Instagram, então tome cuidado. E gostaria, Kátia, que ela reforçasse qual é a nova rede social para que as pessoas possam seguir. Malta pediu para você divulgar a sua nova rede social e reforçar para as pessoas não seguirem a outra por enquanto, ou pelo menos não interagirem com a sua outra rede social, até que você consiga, né? E a gente torce que sim, recuperar a sua conta. @Cristiane Artista, @Cristiane Sobral Artista, não é mais o meu perfil. Entrem lá apenas para denunciar. Eu peço que todos denunciem, existe essa ferramenta. Eu estou agora utilizando 2 novos perfis, @Editora Aldeia de Palavras, @Cristiane Sobral Oficial. Esses são os meus canais legais de comunicação.
Portanto, assim, deixo esse aviso, peço àqueles que ainda não conhecem meu trabalho, gostaria de estar aqui divulgando o meu trabalho e não fazendo mais uma vez uma denúncia de racismo, mas é uma oportunidade que nós temos de fazer chegar essa notícia, de que está acontecendo sim no nosso país, o racismo não acabou. Então sigam @Cristiane Sobral Oficial. Esse é o meu perfil, é aí onde eu assino embaixo de tudo que eu escrevo, escreverei daqui para frente, essa é a trajetória da minha vida. Tá certo, então, Cristiane, muito obrigada. E também pela sua coragem de poder denunciar, de não ficar com medo, né, da atitude desses que são criminosos, né? Estão te extorquindo, te humilhando, te ofendendo. E a gente segue acompanhando esse caso, Malta, para saber se ela vai conseguir recuperar a conta dela, inclusive os dados que são difíceis, né? Porque no computador, como ela teve que formatar, inclusive um dos livros que ela já estava terminando de escrever, acabou sendo perdido, além de outros dados importantes de trabalho. A gente segue acompanhando, sim, esse caso. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia. Dê um abraço na Cristiane em nome da nossa equipe. Para a gente continuar nesse assunto, eu chamo para a nossa conversa o Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo, que é o secretário-geral adjunto de Comissão de Igualdade Racial da OABDF, a quem eu desde já agradeço pela presença, né, Nauê? Obrigado por estar aqui com a gente de novo. O que eu queria que você nos ajudasse a entender é o que vem acontecendo nesses casos de racismo virtual. A máscara do anonimato que a internet muitas vezes proporciona a essas pessoas torna esse ambiente um dos preferidos, né, para os racistas agirem. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Obrigado pela sua sensibilidade de sempre, né? Pela forma como você e o SBT têm abordado esse assunto. Eu posso dizer, aqui falando, ousando falar até em nome da comissão, muito obrigado, né? Por essa aliança que vem sendo muito frutífera no combate a esse mal. E sim, essas pessoas estão muito confortáveis em agir assim, porque a gente precisa primeiro derrubar esse mito de que o racismo é um crime menor. Ainda existe muito essa percepção de que, sob o manto do anonimato, eu tudo posso, e que a internet é um local sem regras, sem leis, como se não houvesse incidência do Código Penal e de todas as outras leis que responsabilizam e punem essas pessoas naquele ambiente. E pode perceber que essas pessoas elas operam por uma lógica de dessensibilização. Elas buscam fazer com que você não sinta nenhum tipo de sensibilidade, não sinta nenhum tipo de empatia por quem essas pessoas atacam. É como se fosse realmente menor e não tivesse importância. E é por isso que essa reação da sociedade civil é tão importante. A indignação é um dos passos para que a gente consiga efetivamente combater esse mal e punir as pessoas que o fazem. Obrigado, Nauê, pela presença e pelo recado que você deixa. A gente presta atenção nesse tipo de caso, mas a gente gosta de não trazer só a notícia em si e convidar sempre que possível você ou um colega especialista para ajudar a gente a entender o contexto. Então, minha gente, o racismo é um crime grave, seja ele praticado presencialmente, seja ele praticado pela internet. No caso da Cristiane, ainda tem outro agravante, ela vive do que ela faz, ela é escritora. Esse pessoal levou essa moça a perder os livros que já estavam ali prontos. É com isso que ela também ganha a vida. Então, a polícia precisa identificar todos esses crimes e prejuízos que os bandidos imputaram a ela para que eles sejam realmente punidos, porque a gente não suporta mais. E sempre que acontecer, trataremos da forma como a gente trata aqui. Obrigado, Nauê, até a próxima. Deixa eu voltar aqui com o nosso noticiário local. A Polícia Federal fez uma operação hoje para prender preventivamente 24 pessoas suspeitas de dar um prejuízo de 60 milhões de reais ao INSS. Vitória Mello, boa tarde para você. Pelo que eu entendi, até os idosos, a quadrilha aliciava para ajudar a quadrilha a pegar esse dinheiro do INSS, não é isso? É isso, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Um prejuízo milionário, né? Mas de acordo com a Polícia Federal, poderia ter sido ainda maior. A operação de hoje evitou um desvio de 100 milhões de reais dos cofres públicos. Na manhã desta quarta-feira, a PF cumpriu 24 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrolina e Itabira, em Pernambuco, e também na cidade de Filadélfia, no interior da Bahia.
Bahia. E como que funcionava esse esquema? De acordo com a investigação, os suspeitos criavam pessoas fictícias para receber benefício do BPC, que é o benefício de prestação continuada. O valor de um salário mínimo é pago pelo INSS para idosos, que têm mais de 65 anos ou pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Além disso, como você disse aí, os criminosos aliciavam idosos que poderiam ter direito ao benefício. Fornecia documentos falsos para essas pessoas e orientavam a eles comparecessem nos bancos e efetuarem os saques. Para ter ideia, uma única idosa usou 31 documentos falsos e recebeu o benefício 31 vezes. Olha só o tamanho do prejuízo, o tamanho desse esquema, Se essas pessoas usassem a inteligência para fazer o bem, mas olha só o tamanho do prejuízo aos cofres públicos, é o nosso dinheiro, Bom, olha só, os envolvidos devem responder pelos crimes de estelionato majorado, uso de documento falso, falsidade ideológica, agiotagem e lavagem de dinheiro. Se condenados, as penas aí podem somar até 28 anos de prisão, Felipe. Do Vic, já nos falamos sobre outros temas aqui do jornal. Até já. Pessoal, ontem nós mostramos aqui o caso do motorista de Uber que atropelou e matou uma cachorrinha lá no Paranoá, a Nina. Ele teria até mostrado o dedo do meio, num gesto obsceno, para o dono do cachorro, da cachorra, quando questionado sobre por que tinha feito isso. Além do caso da Nina, ultimamente a gente tem mostrado aqui no jornal outras ocorrências de maus tratos a animais. Bom, nesse contexto, o deputado distrital Daniel Donizete propôs a modificação da lei que fala sobre maus tratos a animais no DF. O projeto se chama Animal Não é Coisa e foi aprovado ontem na Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo da Câmara Distrital. A proposta prevê que animais deixem de ser tratados como coisa, trocando, por exemplo, termos como animal apreendido ou resgatado por animal resgatado e reconhecer os animais como seres sencientes, que significa seres passíveis de emoção e que, portanto, devem ser resguardados e amparados pela sociedade. Com as alterações previstas, fica definido também que as carroças e o uso de animais em provas de perseguição, laceio, derrubada em vaquejadas, que isso se enquadre como crime. O projeto vai para a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, segue para o plenário da Casa. A insegurança está tomando conta de Vicente Pires. Os moradores de um condomínio fechado, que tem câmera de segurança, inclusive, cerca elétrica, tudo, estão reclamando. Isso não tem sido bastante. Eles reclamam de assaltos e de furtos também. O condomínio, que fica na Rua 3 de Vicente Pires, é fechado e protegido por cerca elétrica e lança. Mesmo com toda a segurança, criminosos conseguiram entrar. O relógio marca 2h13 da madrugada. Do lado de dentro, 2 homens, um deles com uma mochila, pulam o muro de uma casa. O soldado Leonardo Silva estava de plantão e atendeu a ocorrência. Um vizinho nessa hora observou e de pronto já acionou a polícia militar. E ao chegar à frente da casa, o morador que estava dentro da casa, ele liberou o portão automático no momento que a gente entrou dentro do quintal e pegou os 3 suspeitos de surpresa, rendendo esses 3 suspeitos. Junto a eles encontramos facas, encontramos cordas para poder amarrar, que iriam ser usadas posteriormente para poder fazer de refém os moradores, um simulacro e uma arma de fogo de fabricação artesanal com a munição calibre 12. Os 2 maiores de idade foram presos e um menor de 14 anos apreendido. Segundo a polícia, o morador reconheceu um dos criminosos como sendo um dos responsáveis pelo furto na casa do vizinho há 3 meses. Na época, os bandidos levaram 2 veículos, aparelhos de TV, celulares, objetos pessoais e dinheiro. Todos os bens foram recuperados, mas ninguém tinha sido preso até agora. A Lúcia tem uma casa no condomínio e diz que está com medo. Tá todo mundo muito assustado. Agora a gente está falando com o pedreiro, vai aumentar o muro, vai colocar cerca elétrica e essa é a situação. O medo não é só dos moradores desse condomínio. Quem vive e trabalha aqui também reclama da insegurança. Esse comércio, por exemplo, atende os clientes
atrás das grades. A gente não tem nenhuma garantia de segurança, então a gente vem porque tem que vir mesmo. Mas a gente anda na rua com medo, trabalha com medo no comércio, mas a gente tem que trabalhar para viver, né? Em todo o ano de 2021, 9 residências foram assaltadas em Vicente Pires. Em janeiro de 2022, já houve um registro. Passa pouca viatura aqui na frente, acho que devia melhorar mais nesse sentido. Olha, nossa solidariedade aos moradores de Vicente Pires, porque a gente viu aí na reportagem, né, um pessoal que tem investido em segurança, colocado cerca elétrica, colocado câmera, investido, feito o que pode para poder não ser vítima da criminalidade e mesmo assim o que mostra que os bandidos estão dispostos a enfrentar o esquema de segurança que a pessoa coloca e mais, não estão com medo da punição. Então, assim, tem certeza da impunidade. Realmente é uma situação desesperadora. Foi aberto um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do Davi Lucas, de 8 anos, que caiu de um toboágua num parque aquático lá de Caldas Novas nesse último domingo. Caldas Novas é uma localidade que os brasileiros amam ir aos fins de semana, feriados, né? Então fica até como um alerta para você, pai e mãe, que costuma levar seus filhos ou passar a folga lá em Caldas Novas. 2 funcionários do complexo aquático prestaram declarações na delegacia e hoje vão ser ouvidas mais 4 testemunhas. Deixa eu te falar o que aconteceu. Nesse último domingo, esse menininho de 8 anos de idade conseguiu entrar num toboágua que estava em manutenção, então ele estava fechado, e caiu de uma altura de 15 metros de altura. Acabou morrendo de parada cardiorrespiratória. A pergunta que a gente tenta responder na reportagem e logo mais ao vivo com a nossa repórter é: a culpa é do parque aquático ou o parque aquático fez o que pôde para evitar essa situação? Pode rodar. Pais desolados, tomados pelo desespero. E agora eu não tenho mais Davi, não tenho mais meu bebezinho. Só tinha 8 anos, tinha vários planos. É de muita dor, é de muito sofrimento. Eu quero justiça. Pouco tempo antes do acidente, a família parece completa e feliz. Era para ser uma viagem inesquecível de férias. Davi Lucas tinha apenas 8 anos. Aqui aparece sendo socorrido, chegou a ser levado ao hospital. Segundo a família, eles já tinham passado pelo clube em outras oportunidades. A gente já tinha ficado ali naquele hotel, mas ele era muito pequenininho. A gente já tinha ido. A gente já foi umas 8 vezes para Caldas Novas. De acordo com o pai, o filho pediu para ir ao banheiro. Em seguida, o anúncio da tragédia. E ele falou: papai, eu vou ao banheiro. Aí eu fiquei guardando ele no banheiro. Só que ele estava demorando um pouco. Eu fui procurar ele. Foi questão de minutos. Um pessoal, eles me informaram pelo microfone do parque, a procura do pai de um menino de 8 anos, com a roupa de Homem-Aranha, e com a sunga azul. Então, se eu nem cheguei lá no local para conferir, porque eu fiquei ao lado, acompanhando o socorro dos bombeiros. Este é o brinquedo de onde o garoto caiu, de uma altura de mais de 13 metros. Como Davi teria tido acesso ao local? Como a criança teve acesso lá em cima, né, que tem várias escadas, e não tem uma pessoa para impedir que criança ou adulto descesse nos toboáguas. Então, o bloqueio não foi suficiente. Perguntamos ainda para os pais se eles sabiam que o vulcão, como é chamado o brinquedo, estava em manutenção. A gente chegou lá, ninguém falou pra gente que estava interditado. Nós não somos da cidade. Nós não conhecemos, nós não estávamos lá, nós não sabíamos que estava interditado. Ele entrou, ele conseguiu passar. Se tinha esses tapumes igual eles estão falando que tinha, eles estão falando que tinha, mas ele conseguiu passar, porque tinha, mas estava aberto. Tinha pedaço que umas crianças podiam passar. Ele passou, ele subiu a escada, não tinha uma pessoa física para tomar conta de um clube de criança, recreação infantil. Não tinha ninguém. Ele subiu até lá em cima. Lá em cima não tinha tampando buraco para descer. Davi morreu em consequência de vários traumas pelo corpo, incluindo fratura no crânio e hemorragia interna. A Polícia Científica de Caldas Novas já concluiu, através da perícia,
que a área de acesso à subida aos toboáguas não estava totalmente impedida. Os laudos ainda estão em andamento, mas tanto pelo laudo cadavérico, né, os exames cadavéricos da criança e os exames de local, teve-se que não houve afogamento, né? A criança veio a óbito por causa de politraumatismos e que no local tinha um isolamento ineficaz, na verdade, né? Porque estava parte isolado por tábuas, parte isolado por fita zebrada, né? Mas o acesso à escada, por exemplo, estava livre. Ainda conforme a perícia, o único toboágua bloqueado era o que não estava desmontado. Os outros brinquedos incompletos tinham acesso livre, como mostram fotos da perícia. Havia apenas um tubo bloqueado, que era o que não estava desmontado. E os outros 3 que estavam desmontados não estavam com nenhum tipo de bloqueio na entrada do brinquedo. A família pretende entrar na justiça contra o clube. A gente está aguardando as investigações para que a gente se posicione com relação, sendo verificado essa negligência por parte do clube, serão tomadas ações cíveis e penais. Nossa, deixa eu mandar um abraço muito solidário para essa família que está diante de um momento inexplicável, né? O que a gente pode dizer para um pai e para uma mãe que perde uma criança de 8 anos num acidente como esse? Só mesmo mandar nossa solidariedade. Sobre esse caso, pessoal, no portal sbtnews.com.br você vai encontrar os destaques do noticiário do Brasil e do mundo, mas mais especificamente sobre a tragédia de Caldas Novas, a informação é a seguinte: o Parque Aquático de Roma não sinalizou adequadamente o toboágua que estava fechado para manutenção. É essa, por enquanto, a conclusão da polícia. Larissa Arantes está com a gente lá na redação do SBT News. Ô Larissa, boa tarde para você. Que informações você pode trazer para a gente? E Malta, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, é justamente isso, né? A polícia averiguando ali qual era o nível de possibilidade de acesso nesse toboágua que estava em manutenção, né? A verificação se de fato havia um bloqueio ou se não. E como a gente viu na reportagem, foi justamente isso. Havia sim a possibilidade de que as pessoas passassem por ali, como aconteceu com essa criança, né? Portanto, essa conclusão sendo aí a da perícia, né? Justamente mostrando que o isolamento que estava lá não era suficiente para impedir ali o acesso ao toboágua. E por isso a família aí, considerando essa possibilidade de entrar na justiça por negligência, né? Contra o parque, justamente questionando aí essa falta de um isolamento efetivo da área, para que não fosse possível passar ali por aquela localidade e, de repente, acessar o equipamento ali, o toboágua, no caso, né? Bom, e aí a justiça vai ter que analisar. O parque poderá ter que indenizar a família e também vai ser importante avaliar, que a justiça avalie a responsabilidade criminal também do parque ao não fazer esse isolamento adequado e que acabou levando aí a essa tragédia que a gente viu, Malta. Pois é, porque como a mãe do menininho nos disse, né? Eles não conheciam o parque, estavam ali de folga, então não dava nem para o pai e para a mãe terem se precavido, ó, não chega ali perto porque aquele toboágua não está funcionando. Os pais não conheciam e o cliente tem direito de estar num local em que tudo foi tratado com devido zelo e devida segurança. A gente continua acompanhando os desdobramentos desse caso, mas antes de eu me despedir da Larissa, escuta, Larissa, tratando agora de um destaque do noticiário internacional, aproveitando que você está aqui com a gente direto do sbtnews.com.br, o mundo hoje respirou um pouco mais aliviado com a com a decisão do presidente russo Vladimir Putin de tirar parte das tropas que estavam ali na fronteira com a Ucrânia. Quer dizer, não é que o risco de invasão acabou totalmente, mas esse tem sido lido como um sinal de ânimos mais calmos, não é isso? Exatamente, Malta. Esse anúncio foi recebido ali de maneira positiva, afinal de contas havia essa pressão mundial para evitar a tensão, então, nas fronteiras ali, Rússia e Ucrânia. Então, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a retirada das tropas, mas não divulgou, por exemplo, números, quantos homens seriam retirados ali, quantos equipamentos seriam retirados também
das fronteiras, mas foi recebido positivamente. A gente lembra que, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele chegou ali a saudar, digamos aí, esse anúncio do Vladimir Putin, mas deixou bem claro que continua monitorando ali para ver se de fato isso vai acontecer e se de fato os outros países, né, o restante do mundo pode ficar mais calmo, justamente porque então não haverá a possibilidade de qualquer conflito entre os dois. Mas é claro, é algo que a gente precisa continuar monitorando justamente para acompanhar esse processo de retirada das tropas ali das fronteiras, né, Malta? Muito obrigado, Larissa. Deixa eu dizer para o pessoal que está em casa, ali no cantinho da tela você vê um QR Code que te leva direto para o sbtnews.com.br, que é a sua fonte segura de informação. Vou, inclusive, pessoal aí de trás, pedir para a gente manter esse QR Code enquanto eu trago o próximo destaque, que tem a ver com o que a Larissa acabou de dizer, que é a tensão entre Rússia e Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje com o líder da Rússia, Vladimir Putin, para debater as relações político-econômicas, comerciais entre ambos os países. A Rússia é o principal exportador de fertilizantes para o Brasil. E o André Anelli tem outras informações sobre como foi esse encontro. Na abertura do encontro, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil é solidário à Rússia, mas não especificou sobre qual tema estava tratando. O encontro entre os presidentes acontece em um momento de tensão com a Ucrânia, depois que o país tentou fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança política e militar liderada pelos Estados Unidos. Bolsonaro disse que não tocou nesse tema e que foi apenas discutir questões comerciais ligadas ao Brasil e à Rússia. Uma das principais preocupações brasileiras é com a importação de fertilizantes russos. Os insumos agropecuários têm apresentado instabilidade de preço e de fornecimento. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro deve dar uma coletiva de imprensa detalhando todos os temas. Com o pedido de prisão internacional e extradição, os nomes de Robinho e do amigo do jogador Ricardo Falco estão perto de integrar a lista dos procurados pela Interpol. O documento foi encaminhado pela Procuradoria de Milão para o Ministério Público da Itália na manhã desta terça-feira. Nos próximos dias, a Justiça italiana irá enviar o pedido formal de prisão e extradição para o Brasil. Como a Constituição não permite a extradição de brasileiros natos, é quase certo que o atacante e Ricardo Falco não sejam entregues para cumprir pena aqui na Itália. Mas se viajarem para o exterior, o jogo muda. O governo italiano mantém um acordo de extradição com mais de 100 países. Por isso, os condenados podem ser presos e mandados para a Itália se desembarcarem em nações como os Estados Unidos, a vizinha Argentina, os outros 26 países da União Europeia e até a China, onde Robinho jogou de 2015 a 2016. O atacante e Ricardo Falco foram condenados no mês passado, em última instância, a 9 anos de prisão por violência sexual em grupo, contra uma jovem que, na época do crime, tinha 22 anos. O caso aconteceu numa boate de Milão, em 2013, quando Robinho jogava no Milan. Outros 4 homens, todos brasileiros e amigos do jogador, também foram acusados de participar do estupro coletivo. Mas como já estavam no Brasil quando a investigação foi concluída, não puderam ser notificados e, por isso, acabaram não sendo processados. 12h26, a gente volta para os destaques aqui do Distrito Federal. Um homem de 28 anos de idade foi preso por cárcere privado, lesão corporal e maus tratos que foram cometidos contra a própria mãe adotiva, uma idosa de 70 anos de idade. Este homem agredia a idosa, a xingava, chegou a espalhar agulha, anzol de pesca e seringa na cama da vítima para torturá-la. Ele acabou preso ontem à tarde, a Vitória Mello tem as informações pra gente. Se é que existe, aliás, nem existe, né, Vitória? Eu ia falar assim, qual que é a justificativa para tamanha crueldade? Não tem justificativa, então vou te pedir, o que ele explicou para a polícia? É com você.
Felipe, pois é, não tem justificativa, mas segundo, esse homem ele queria ficar com a casa da idosa e por isso fazia de tudo para expulsá-la. Como ela não enxerga bem, ele se aproveitava, né? Colocava, como você disse, agulha, seringa, anzol na cama dela para torturá-la. Também jogava fora alimentos, quebrava eletrodomésticos, tudo isso para a idosa de 70 anos sair da própria casa. A gente tem imagens da situação em que essa mulher vivia, uma casa suja, bagunçada, assim, uma situação desumana. Em janeiro, familiares encontraram a vítima dopada e aí acionaram a polícia. O Aleph Mota, de 28 anos, foi proibido de se aproximar da mãe adotiva. Ele chegou a ir morar com uma prima, mas acabou ameaçando essa mulher também e foi expulso da casa dela. E aí, para onde ele voltou? Para casa da mãe adotiva lá em Sobradinho. E aí ontem, parentes acionaram novamente a polícia e o Aleph foi preso em flagrante pela 13ª Delegacia de Polícia. O delegado responsável por essa investigação mandou um vídeo pra gente, contou detalhes e a gente assiste agora, olha só. Constatou-se que esse homem torturava a própria mãe no intuito de colocá-la para fora de casa e ficar com o imóvel. Ele jogava fora os alimentos, machucava a idosa e chegava a colocar anzóis na cama para que ela se ferisse, considerando que ela não enxergava bem. Familiares dessa idosa chegaram a encontrá-la dopada, sedada, muito provavelmente pelo próprio infrator. Ele foi retirado da casa, passou a morar com uma prima, mas também ameaçou esta parente. Foi colocado para fora de casa. Esta prima teve medidas protetivas deferidas em seu favor, mas na data de ontem ele compareceu ao local proferindo novas ameaças. Foi preso em flagrante por agentes da 13ª DP e agora está à disposição da Justiça. Somadas as penas dos crimes de ameaça, lesão corporal, tortura contra idoso, ele pode pegar cerca de 5 a 15 anos de reclusão. Agora essa idosa precisa de uma rede de apoio, precisa de ajuda, né, Felipe? A gente mostrou a situação da casa onde vivia essa mulher com esse filho adotivo, uma situação assim triste, terrível mesmo, numa idade tão avançada, 70 anos. A mulher não enxerga bem, ainda a passar por toda essa situação. É triste, né, Felipe? Muito, Vitória. Eu sei que esse homem preso vai ser atingido pela punição da lei, mas você sabe que não tem punição maior do que ele chegar aos 70 anos de idade, né? E a gente torce para que Deus tenha misericórdia e quando ele tiver 70 anos de idade, ele não encontre para cuidar dele a pessoa que ele foi com a própria mãe. Que aí ele vai entender como é que é. Obrigado, Vicky, pelas informações. Uma operação conjunta entre policiais civis aqui do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul prendeu uma associação criminosa que praticava extorsão sexual. Sabe o que é isso? Esse esquema era gerido de dentro das penitenciárias, onde os presos e os seus familiares se passavam por mulheres de aplicativos de relacionamento para fisgar homens casados. Conversa vai, conversa vem, a suposta mulher pedia fotos íntimas para o homem. Atenção, meu amigo, para você não cair nessa. Aí depois que eles mandavam os nudes, né, as fotos íntimas deles, para essa pessoa que eles achavam que era uma mulher com quem ele estava conversando, mas era bandido, aí os bandidos cobravam por isso. E essas vítimas, esses homens, eram extorquidos pela quadrilha que inventava várias coisas, que eles estavam sendo investigados pela polícia, que a mulher do aplicativo era menor de idade, ou então que eles iam divulgar a imagem íntima dele para a esposa, e aí ele ia se ferrar no casamento. É mais um golpe envolvendo aplicativos de relacionamento, entre tantos casos que a gente tem mostrado aqui no nosso jornal, no Distrito Federal, em São Paulo principalmente, onde tem gente morrendo achando que está indo encontrar uma mulher que conheceu no aplicativo de relacionamento, descobre que estava falando era com um assaltante perigoso. A repórter Vanessa Vitória está agora ao vivo com o delegado Thiago Boing, que investiga pelo menos 13 pessoas envolvidas nesse crime. Esse é um alerta para as pessoas que estão em casa, especialmente para você que está conversando com alguém no aplicativo de relacionamento, está desconfiado que o negócio pode não parecer verdadeiro, pode não só ser mentiroso, como pode ser perigoso. VV, boa tarde.
Oi, Felipe, boa tarde de novo. Que armadilha, hein? Eu vou falar para vocês porque esse golpe, uma vítima é aqui de Ceilândia, por isso que a gente está na 23ª Delegacia de Polícia. E desses 13 investigados aí que você citou, 10 estão atrás das grades. Então eles operavam todo esse golpe de uma prisão. E detalhe, essa investigação ela não correu aqui no Distrito Federal só não. Ela vai lá para o Rio Grande do Sul. E a gente vai entender por que e como esse golpe foi aplicado agora com o delegado, que é o doutor Tiago, como você falou, que está à frente dessa investigação. Doutor, boa tarde. Como é que vocês partiram e saíram do DF? Começaram a entender que esse crime poderia estar sendo cometido de fora? Pelo DDD, do celular? Como é que foi? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, quando a vítima procurou aqui a delegacia, as extorsões já eram praticadas com esse DDD 51, que é do Rio Grande do Sul. Então, no meio policial, a gente já tem notícia que esse golpe vem sendo praticado de lá. Então, pedimos as quebras de sigilo e diversas medidas cautelares. A gente conseguiu chegar a esses presos lá da PEG, que é a Penitenciária Estadual de Jacuí, e que eles estavam cooptando também pessoas da rua, familiares para receber o dinheiro e algumas moças para manter contato com as vítimas. Então, através dessa quebra que se chegou aos presos. Então eram pessoas ali que não poderiam ter a vida exposta ou porque já estavam em algum tipo de relacionamento ou porque tinham medo de terem se relacionado com uma mulher que ainda não era adulta, talvez uma adolescente. E aí essas pessoas ficavam ali presas e acabavam transferindo dinheiro. Sim, eles orientavam as pessoas na rua a procurarem normalmente pessoas casadas com alto poder aquisitivo, para que a pessoa tivesse condição de aceitar a extorsão e ficasse comprometida com aquela extorsão. E também as moças eram jovens, então gerava uma questão dúbia ali quanto à idade dela, se era maior de idade ou não. E quando ela recebia a ligação do policial acusando ela de pedofilia, ela ficava muito nervosa e ficava presa ao golpe. E de repente os criminosos viravam policiais e até corregedores da Polícia Civil. Como é que era isso, delegado? Sim, no primeiro contato eles passavam pelo investigador da delegacia diária lá, falava que a família estava na delegacia, botava toda uma pressão psicológica na vítima, que era menor, que ele ia responder por pedofilia, que ia pedir a prisão dessa pessoa. Eles mandam foto da impressora que o delegado está pedindo a prisão, vai encaminhar para o Ministério Público. Conhecem o sistema criminal, como é que funciona, botavam terror na vítima. E aí depois desse primeiro contato vinha o suposto corregedor-geral da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, pedindo mais dinheiro, falando que a pessoa, além da pedofilia, agora ia responder por corrupção. Então, pressionava ali até tirar todo o dinheiro possível das vítimas. Gente, olha só um detalhe que o delegado estava me contando aqui. 41 celulares apreendidos lá nesse presídio. Olha como é que eles estavam equipados para cometer esses golpes. A gente estava lendo algumas mensagens. Tem uma pessoa, essa vítima, inclusive, né, delegado, aqui de Ceilândia, vocês não têm ideia do quanto ele fica preso. Ele chama o criminoso de senhor delegado, ele conta a situação financeira dele, fala que é pensionista, ele conta tudo o que ele está passando, assim, dá dó ler essas mensagens, e aí eles vão colocando ele numa situação ainda pior, pede empréstimo, fala assim, não, peraí, eu pedi 3.000, eu deixei você pagar R$3.500, mas você tinha que pagar 5.700. Essa pessoa vai ficando, e nas mensagens a gente pode ver que são meses de golpe na mesma pessoa. Nessa vítima aqui de Ceilândia, ela ficou meses e meses presa ao golpe, né? Sim, eles, após esse primeiro contato, eles extorquem ali o máximo que conseguem, o suposto investigador, e depois de alguns meses volta o corregedor, e aí no corregedor a pressão é maior ainda, porque ele diz que não, eu sou superior, se você pagou 5.000 para um subordinado meu, para mim você vai ter que pagar mais. Então ele extorque ali até a última gota, faz a pessoa ir ao banco, não, vai ao banco agora, faz o saque, faz o Pix, é uma pressão muito forte em cima da vítima. Um outro ponto que o delegado também me contou, que eles aplicam esse golpe em um dia em pelo menos 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, isso em todo o Brasil, não só aqui no Distrito Federal. Dessas 10 pessoas, pelo menos 3 caem no golpe e aí começa a transferência de dinheiro e toda essa relação que eles acreditam estar tendo com o policial. E aí o delegado estava falando o seguinte, dessas 3 pessoas que caem em golpe, eles não ameaçam só a pessoa. Inclusive, no caso, né, eles chegaram a procurar a mulher de um deles, de uma vítima. Eles chegaram a entrar em contato com uma ex-mulher, fazendo a mesma coisa, dizendo que ia mandar os vídeos, né, doutor? Justamente, por isso que eles fazem essa orientação de pessoa com alto poder aquisitivo e casado, porque por meio da rede social ele consegue ter essa percepção e aí busca o contato dessa pessoa. Inclusive, uma das vítimas, eles comentam que conseguiram R$120 mil dessa pessoa. R$120 mil? De uma única vítima.
Imagina só. Então a dica, delegado, é que as pessoas pelo menos tenham um pouco de bom senso, né? Que não acreditem, mesmo que mande um documento da polícia, que as pessoas desconfiem, que elas façam essa denúncia antes de ficarem esse tempo todo transferindo dinheiro para criminosos que estão operando golpe de dentro de presídio. Sim, a gente tem que primeiro tomar muito cuidado com esses contatos com internet, que a gente fala com a pessoa, tem que fazer uma chamada de vídeo, tem que ver a pessoa, não pode confiar em qualquer um. E qualquer caso que for exigido propina tem que ser denunciado. Então procurem a polícia no primeiro pedido de propina, não esperem gastar dinheiro, fazer empréstimo para depois ir à delegacia. Inclusive aqui no Distrito Federal seguem as investigações. Se alguém foi vítima desse golpe, que procure a delegacia de polícia, não só a 23ª delegacia aqui em Ceilândia, mas da sua região, porque as investigações continuam aqui no Distrito Federal e lá no Sul, onde o golpe é muito conhecido por lá, né? O delegado me comentou que o golpe é super conhecido. Então que essas pessoas procurem, que façam denúncia, para que essa quadrilha agora, pelo menos os 41 celulares foram apreendidos. Será que logo, logo eles arrumam outros para continuar o golpe? Infelizmente a tendência é que haja uma entrada de novos celulares no presídio, mas já deu uma quebrada boa neles, vai dar uma diminuída nos casos, é o tempo da gente finalizar a investigação e pedir as prisões. Uma outra curiosidade que dá é com relação, são muitos presos, então 10 pelo menos presos. Eles são de alguma associação criminosa, de alguma facção famosa, conhecida ou não? Eles entre si integram uma associação criminosa porque estão unidos para a prática de crimes. Mas no decorrer das investigações não foi revelado ainda, até um presente momento, nenhum nome de nenhuma facção conhecida. E as vítimas ficaram sem a grana? Exatamente. Muito obrigada pela entrevista, viu, delegado? Felipe, o alerta aí que a gente sempre faz, né? Desconfie, como o delegado falou, faz uma chamada de vídeo, não custa nada. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, VV. Todo mundo que mora em todo canto do DF costuma, às vezes, andar pela W3 Sul. Na 506, uma mulher ficou machucada depois que caiu num bueiro mal tampado. O circuito de segurança flagrou tudo. Coloca aí pra gente as imagens, diretor. A Kátia Gomes está lá na 506 e vai falar já com a gente ao vivo. Mas você veja, a mulher está caminhando e pisa em cima de um bueiro que aparentemente estava tampado, mas o que a gente pôde perceber é que a tampa estava meio solta. Por isso que ela pisa na tampa do bueiro e a perna dela desce. Quando a imagem entrar em loop aí já, você vai reparar que o bueiro bate na canela dela depois, que essa mulher ali é amparada pelas pessoas que estavam em volta, porque a gente pôde apurar que ela se machucou. Não foi grave? Não foi tão grave. Não despencou dentro de um bueiro e teve um negócio mais sério? Não, mas certamente um transtorno que ela não estava imaginando viver naquele momento. Vamos lá para o local, porque a Kátia Gomes está com a gente ao vivo. Kátia, o que você pode trazer de informações daí? Oi, Malta. Olha, primeiro que nós entramos em contato com a Novacap e eles já informaram que não se trata de um bueiro. Na verdade, é um ponto aqui de energia da SEB, né? Aqui tem toda a fiação da SEB, o que pode correr ainda mais risco para quem cai dentro desse buraco. E esse problema, Malta, começou há mais ou menos 3 meses, quando a calçada aqui da W3 Sul foi reformada. Logo depois dessa reforma é que essa tampa, que aparentemente está quebrada, né, ficou desse jeito. Depois disso, nesses 3 meses, 2 pessoas já tinham caído aqui dentro no buraco. Por conta disso, o pessoal da lanchonete, que fica bem aqui na frente, decidiu colocar uma faixa amarela. Eu vou pedir, inclusive, ajuda para o meu auxiliar para tirar aqui, para mostrar essa faixa amarela, porque agora, para evitar que as pessoas caiam, eles colocaram essa pedra e até um vasinho, né? Então, eles tinham colocado essa faixa aqui. Aqui, Chimbinha, empurra só mais um pouquinho. Pronto, deu. Aqui tinha essa faixa e mesmo assim, a menina que passou por aqui não percebeu que era uma sinalização e acabou caindo. Ela pisou aqui na tampa. Eu vou até pisar com cuidado aqui para não correr o risco, mas a tampa, ela está solta. Então, dependendo do jeito que você pisa, você acaba caindo. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui. Chimbinha, dá uma força aqui para mim. Porque, olha, Malta, o buraco, ele é muito grande. Não tô conseguindo abrir, mas enfim, Malta, o buraco é muito grande. Eu vou, inclusive, conversar com a Marciene, que ela é funcionária, ela viu tudo acontecer e, inclusive, socorreu a menina que caiu. Você estava me dizendo que ali o buraco é grande, ela poderia ter se machucado ainda mais do que ela se machucou? Ela se machucou, ela machucou a unha, né? A unha dela levantou e ela machucou a mão também. Na hora que ela ia passando, ela pisou na tampa e a tampa virou. Aí ela ficou com um pé dentro, né? E a outra ela conseguiu apoiar do lado de fora.
É um buraco que pertence ali, né? A SEB, na verdade, agora Neo Energia, né? E de energia poderia ter sido ainda um risco maior. Sim, ela poderia ter quebrado a perna, né? Já que uma ficou dentro e a outra fora, né? E aí de energia ainda, ali, do contato com a energia. Sim, também. Aí a gente pegou e socorreu ela, demos água para ela, socorremos ela e colocamos esse improviso aí. Colocamos até uma plantinha aí para ver se as pessoas notam, né? A presença aí desse... Você tinha me falado que tem 3 meses que o problema persiste aqui, desde a reforma da calçada. 2 pessoas já tinham caído, essa foi a 3ª. Sim, essa foi a 2ª pessoa. Isso, aí algumas pessoas ainda conseguem escapar dela, né? Pisa, aí vê que vai coisar, acaba que não cai. Mas as duas meninas, como são mulheres, é mais frágil, né? Marciane, a gente até percebeu que acho que tá difícil ali a tampa ficar um pouquinho mais mole, porque choveu, então ela tem muita terra acumulada. Eu vou, Malta, só mostrar mais uma tampa que também está solta. É aqui, onde nós estamos, nessa mesma quadra, na quadra 506, porque a gente viu um homem passando agora há pouco e quase caindo nessa tampa aqui também, dentro desse bueiro. Essa daqui, olha, deixa eu ver se eu consigo descobrir de quem que é. Bom, aqui acho que é pluviais, rede de águas pluviais. Ele pisou aqui, olha aqui, olha o perigo, Malta. Na hora que ele pisou, a tampa abriu. Então a gente vê que realmente caiu uma senhora aqui, Malta, ele dizendo que caiu uma senhora no sábado. Caiu uma senhora aqui no sábado, aqui, uma senhora na faixa etária de 65 anos. Deu trabalho para tirar ela, viu? Machucou a perna e tudo. Então se essa aqui é rede de águas pluviais, aí já pertence a Caesb. Eu vou até abrir aqui, Malta, para vocês terem uma noção da profundidade. Olha isso aqui, Malta. Imagina realmente você cair aqui com a perna, pode quebrar a perna, pode se machucar gravemente. Eu vou fechar aqui, acho que eu vou até falar para os comerciantes sinalizarem aqui também, para não correr o risco de cair igual a moça que a gente mostrou, né, nas imagens, e a senhora que caiu aqui de 60 e poucos anos no último sábado. Eu volto com você. Muito obrigado, Cátia. A gente deixa aqui o alerta porque é uma região muito movimentada aqui do centro de Brasília. Então você que nos acompanha, tá aqui caminhando, parece que tá tampado, se puder desvia, né? Porque ninguém sabe qual que foi passada recente por manutenção e qual que não. Obrigado, Cátia, pelas informações. Lava a mão, pelo amor de Deus. Um quiosque da Asa Sul ficou parcialmente danificado com a queda de galhos de uma árvore. O estabelecimento fica entre as paradas de ônibus do setor de Rádio e TV Sul, na W3, na altura da quadra 701. A árvore não chegou a cair, mas galhos grossos deixaram o toldo do quiosque danificado. Esse local geralmente tem grande movimento de pessoas, mas olha que sorte, ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros e a Nova Cap, são informações que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você, o que bombeiros e Nova Cap disseram sobre esse caso. Agora há pouco a gente mostrou aqui o bueiro com a tampa solta lá na W3 Sul, né, gente? A Neo Energia disse que esse bueiro não é de responsabilidade deles também não, viu? A gente acabou de ouvir com os... Como é que é, diretora? A gente está atrás da administração de Brasília e vamos mandar uma nota para a SEB também para entender se é da SEB. A Neo Energia disse que não é responsabilidade deles e como vocês viram agora há pouco, uma mulher ficou ferida depois de, bom, praticamente cair ali no bueiro. Obrigado pela companhia, tá? A gente se vê amanhã, você fica agora com SBT Notícias. Tchau!